Amados irmãos, boa noite. Boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém. Meus irmãos, abram a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 5. Hoje nós teremos a oportunidade de meditar nos últimos versículos do capítulo 5. Desta feita, no versículo 34 ao versículo 42. Capítulo 5 do livro de Atos, versículo 34 ao 42. Nós lembramos que na semana passada nós tivemos a oportunidade de abordar do versículo 17 até o versículo 33, desta feita, versículo 34 ao 42. Amém? Todos encontraram? Graças a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Eu vou ler apenas uma vez, peço que os irmãos tenham atenção. Mas, levantando-se no sinédrio um fariseu, chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. E disse: Israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens. Porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, a qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse, levantou-se Judas o Galileu nos dias do recenseamento e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora eu vos digo, dai de mão a esses homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus, e concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e, ordenando-lhes que não falassem em o nome de Jesus, o soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e pregar Jesus o Cristo. Amém. Pode se assentar, irmãos. Meus queridos, o que afasta as pessoas do Evangelho? Vocês já pensaram nisso? O que pode impedir uma pessoa de se achegar a Cristo, a fé no Senhor? Irmãos, eu diria que a principal coisa de fato é o pecado, mas especificamente o pecado do orgulho. O orgulho é aquele que impede o homem de se autoexaminar. É aquele que impede o homem de se arrepender dos seus pecados. Este é o orgulho. E alguns são prejudicados por uma espécie de orgulho intelectual. Algumas pessoas não conseguem enxergar na fé cristã uma sensatez necessária, uma lógica, uma estrutura toda composta de teses que podem ser comprovadas cientificamente. Eles olham para a fé e eles acham, eles são tolos, eles creem em coisas inimagináveis. Eles creem em um Deus que criou todas as coisas em 6 dias, do nada. Eu não posso ter uma fé dessa. Alguns outros são impedidos por uma espécie de orgulho social. Eles não querem correr o risco de sofrer rejeição dos colegas, dos amigos, de sofrer rejeição pública. Ou até mesmo eles têm medo de perder influência por causa da sua fé. E há também aqueles que veem
ou melhor, que se veem presos em um tipo de orgulho familiar. Eles não podem crer em Jesus, porque se eles creem em Jesus, os seus familiares vão olhar para eles com outros olhos. Irmãos, nesse ponto do livro de Atos, nós encontramos um grupo de pessoas orgulhosas. Esse é o Sinédrio. E essas pessoas manifestam uma combinação dessas três formas de orgulho. Eles não apenas têm um orgulho intelectual, porque eles não conseguem crer naqueles milagres que estavam sendo feitos ali, eles não creem na ressurreição, mas eles também têm medo de perder a sua influência social e, consequentemente, até mesmo serem benquistos dentro da sua família. Porque nós devemos lembrar que crer em Jesus aqui queria dizer que eles teriam que abdicar de toda a sua doutrina judaica que não crê em Jesus. E como resultado, o ministério dos apóstolos, a pregação fiel à palavra, a pregação acerca da ressurreição de Cristo, os muitos milagres que foram realizados ali, e também a convocação constante para que se arrependessem dos seus pecados, os deixou furiosos. O versículo 33 diz que eles, ouvindo tudo aquilo, eles se enfureceram. E o desejo deles era de tirar a vida dos apóstolos. No entanto, a grande mensagem que nós veremos nestes versículos é que há providência do Senhor em meio à perseguição. Nós vemos que os apóstolos continuam sendo fiéis, mesmo diante dessa provação, mas nós vemos agora que Deus providencia todo o cuidado necessário para que os apóstolos continuassem a sua caminhada. Nós perceberemos, irmãos, que Deus usa até mesmo pessoas incrédulas para abençoar os crentes. É justamente sobre isso que essa perícope, esse texto vai nos falar hoje. Amém? Amém. Quando nós olhamos inicialmente para os versículos 34 ao 40, nós vemos um ato de providência do Senhor em favor do seu povo. E desde o versículo 17 desse mesmo capítulo, do capítulo 5, nós vimos que a atividade dos apóstolos gerou inveja, gerou ciúme. Vocês estão lembrados? Olha, levantou-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos fariseus, na verdade dos saduceus, tomaram-se de inveja. Eles tinham ciúmes de tudo aquilo que os apóstolos estavam fazendo, daquele alvoroço que eles estavam fazendo. O seu ego, o seu orgulho foi ferido. Irmãos, isso levou-os a prender os apóstolos a partir aqui do versículo 18. E pelo menos dois marcadores, e eu até citei isso no sermão passado, podem ser apresentados, ou melhor, podem ser percebidos nessas passagens. Tá? A partir do versículo 17 até o versículo 42. Na verdade, são três marcadores. Mas os dois primeiros marcadores, eles servem para a primeira seção, no versículo 17, onde é apresentado que o sumo sacerdote se levanta. Então, ele se levanta juntamente com os seus associados, ou seja, eles decidiram, ou melhor, eles tomaram uma atitude contra os apóstolos. É como se as forças do mal tivessem se levantado contra a igreja. E o versículo 34, a segunda seção, também é introduzida pelo mesmo verbo. E é justamente para apresentar o fariseu Gamaliel e o seu discurso no Sinédrio. É dito que
levantou, ou melhor, levantando-se no sinédrio. Ou seja, o mesmo verbo é usado agora. Primeiramente se levantou a oposição e agora, em tese, vai se levantar a providência de Deus em favor dos apóstolos. E é de se notar, irmãos, que quem se levanta é um fariseu. Olha só. E por que isso é interessante? Porque esse fariseu, que foi justamente um deles, ou melhor, foi a seita deles, que foi a grande oposição de Jesus e dos apóstolos lá nos evangelhos. Quem eram os principais opositores dos apóstolos nos evangelhos? Eram os fariseus. Os saduceus já estavam lá, de fato, mas a grande força era dos fariseus. E esse fariseu se levanta aqui em contraste aos saduceus que estavam irados contra o povo, ou melhor, na verdade, contra os apóstolos, contra o povo de Deus. E pela primeira vez no livro de Atos, nós vamos ver que um descrente se levantou para falar sobre os primeiros cristãos e ele oferece uma defesa em favor dos apóstolos. E aquele fariseu levantou a assembleia para considerar cuidadosamente o que eles pretendiam fazer com aqueles homens. E ele cita 2 exemplos aqui. Ele cita, em primeiro lugar, ele faz uma referência a um Teudas. E em seguida ele fala sobre um Judas, o Galileu. Irmãos, eu me propus a fazer uma pesquisazinha sobre esses personagens aqui que são citados. E eu vi lá que, de fato, o historiador Flávio Joséfo, que é reconhecidamente um dos maiores pesquisadores lá da época judaica, inclusive ele estava vivo nesse período aqui, ele fala justamente de um Teudas que surgiu, de fato, entre os anos 44 e 46 depois de Cristo. E ele apareceu durante o governo de Cúspio Fado, um procurador da província romana da Judéia, afirmando ser justamente um profeta e levando muitos a segui-lo pelo deserto. E essa informação se assemelha à descrição que Gamaliel faz aqui sobre esse Teudas que ele está citando. Então, aparentemente, eles estão falando sobre a mesma pessoa. Então, o que Gamaliel está falando aqui, de fato, é confirmado por Joséfo, pelo menos em tese. Tá? E Joséfo também cita um Judas chamado o Galileu. No entanto, esse Judas, o Galileu, é datado do ano 6 depois de Cristo. E, irmãos, de acordo com essas informações, a primeira informação sobre o Teudas é uma referência muito tardia. Porque se nós raciocinarmos um pouco, de fato, o livro de Atos ele é escrito por volta do ano 60, entre 60 e 70. Mas esses acontecimentos aqui, eles estão antes do ano 40. Não é verdade? Jesus Cristo viveu cerca de 30 anos. Se a gente colocar esses eventos aqui por volta de 35 até 40, ainda não dá a data aqui do Teudas. Tá? Então, não pode ser esse Teudas aqui que o Joséfo está falando. Não pode ser ele. Então, é muito provável que a sugestão que Gamaliel está dando se refere a um outro Teudas que veio antes desse Judas Galileu, que também é comprovado pelo historiador Flávio Joséfo. E aí, esse Teudas provavelmente viveu antes do ano 6. Irmãos, isso é totalmente possível. Nós nem podemos tirar
a credibilidade das escrituras e a autoridade do que foi informado ali. Então, de fato, o que aparenta é que Gamaliel está falando uma coisa correta, e Joséfo também. Joséfo não está errado, até porque não há somente um Teudas no mundo, e naquela época principalmente. Da mesma forma que não há um Juscelio apenas, um Wesley apenas, um presbítero Fernando apenas, não é verdade? Então, provavelmente essas informações aqui estão corretas. Houve 2 homens que se levantaram dizendo que eram profetas e eles logo se extinguiram. E a intenção de Gamaliel com essas informações é justamente preparar o terreno para o argumento que tentaria convencer o tribunal de que eles deveriam aguardar para ver se o movimento era de origem humana ou de origem divina. Então ele fundamenta todo o seu argumento, percebam a lógica que ele usa, e o conselho de Gamaliel, aparentemente, é um conselho muito tolerante, e até é um conselho muito atraente e conveniente para aquela época, ou melhor, para aquela situação. Pois o conselho dele impede que novas ações agressivas sejam feitas contra os apóstolos. E há, de fato, verdade nessas afirmações. O que Gamaliel está falando, inicialmente, se o movimento é de Deus, não pode ser derrotado, e de que as tentativas de silenciar o movimento, se for de Deus mesmo, equivale a lutar contra Deus, ele está correto. Porque se é Deus que está movendo todas essas coisas, não serão estes homens que irão barrar este movimento. Eles estarão literalmente lutando contra o Senhor e eles vão perder. E essas afirmações são confirmadas justamente pelos eventos que nós vamos ver lá no capítulo 8, lá na morte de Estevão. Porque é dito lá que Estevão sofre perseguição, que a vida dele é tirada, mas o que nós vamos ver a partir do capítulo 8, especificamente a partir do 9, na verdade, é que a igreja, ela não apenas avança de Jerusalém, mas ela avança para Samaria e ela vai até os confins da terra, por causa da perseguição. Lembre-se, o que a gente percebe aqui? Quanto mais se persegue a igreja, mais ela cresce. E é isso que nós estamos vendo nesse movimento aqui no livro de Atos. Irmãos, retornando aqui ao argumento de Gamaliel, nós podemos perceber também que existe uma sutileza nessa argumentação dele. Porque ele é um argumento pragmático. É literalmente um argumento pragmático aqui. Ele diz assim, olha, se esse movimento vingar, se der certo, é de Deus. Agora, se não der, não é de Deus. Entende? Não, deixa eles tentarem. Se der certo, não, então é o Senhor que está conduzindo. Mas se não der, é movimento de homem. Gamaliel, irmãos, isso é um problema, sabe por quê? Porque Gamaliel não propõe um exame da veracidade das alegações que foram feitas ali. Ele, em nenhum momento, ele se coloca assim, não, vamos ver se o que eles estão falando é verdade mesmo. Não, deixa eles aí, solta eles. Se for de Deus, vai continuar, mas se não for... Em última análise, irmãos, isso é um conselho falho. É falho. Wesley, você acabou de dizer que possivelmente Gamaliel foi uma providência do Senhor. Foi. Deus levantou esse homem aqui para dar esse conselho. Mas esse conselho que ele está dando é um conselho que revela a maldade e a pecaminosidade do coração dele, e não de Deus. Deus está o usando, sim, mas ele está mostrando a fraqueza do seu coração. O que ele está fazendo é não levar a sério
os muitos desafios que Pedro levantou, porque Pedro pregou sobre a ressurreição, eles não foram analisar essa informação. Pedro realizou muitos milagres, eles não foram analisar a veracidade desses milagres. Pedro pregou que eles deveriam se arrepender e que Cristo era um Messias prometido. Eles não se propuseram, irmãos, a examinar, a debater esses argumentos do apóstolo Pedro. Em nenhum momento eles fizeram isso. Mas nós percebemos que aquele grupo enfurecido acolheu aquele conselho. Eles decidiram então que, não, vamos fazer isso mesmo. E veja, até mesmo é até um tanto surpreendente que aquele grupo que estava totalmente raivoso, enciumado com os apóstolos, tenha simplesmente, não, vamos fazer isso. Do nada, né? Do nada. Eles fizeram isso. Irmãos, será que teria sido a habilidade retórica de Gamaliel? Porque, de fato, o argumento dele é bem embasado. Ou será que esse argumento teve tanta força assim mesmo naquele momento? O que será que aconteceu? E, de fato, os dois pontos podem ter sido relevantes, mas Lucas vai destacar outra questão. Ele vai falar sobre outra coisa. Porque o que nós vemos no versículo 34 é que Gamaliel era, além de ser um mestre da lei, ele era um homem muito respeitado pelo povo. Olha só, mestre da lei, acatado por todo o povo. E o povo, irmãos, via os apóstolos com bons olhos. Olha, o versículo 26, vocês estão lembrando? O versículo 26 diz assim: indo o capitão e os guardas, buscaram os apóstolos, e é dito assim, mas eles temiam ser apedrejados pelo povo. O quê? Como assim? Por quê? Porque o povo via os apóstolos com bons olhos. Eles eram estimados. Não é à toa, irmãos, que eles se reuniam constantemente no pórtico de Salomão, e o povo, no versículo 13, do capítulo 5, o povo distributava grande admiração. Então, Gamaliel exercia uma grande influência no Sinédrio. Aquele homem que se levantou talvez fosse o homem mais influente naquele Sinédrio. E ele representava a vontade do povo. E embora eles tenham considerado convincente essa sabedoria daquele homem, logicamente eles não deixaram os apóstolos saírem intactos, ilesos. Não. O que é que eles fazem? Eles açoitam os apóstolos e então eles os soltam, como registrado no versículo 40. Irmãos, é interessante que, possivelmente, esse argumento de Gamaliel tenha se tornado público logo depois desse discurso. Por quê? Porque o que ele falou somente para o Sinédrio. Porque o versículo 34 diz que os apóstolos foram retirados. Aí a gente pergunta assim, como é que o Lucas sabia disso então? Se só estava o pessoal do Sinédrio lá. Não tinha nenhuma mulher lá dentro para essa fofoca ter saído. Não é verdade, irmãos? Só tinha homem. Mas aí o problema é porque os homens também fazem isso, né? Não é verdade? Ou pode ter tido uma segunda possibilidade. Porque Gamaliel tinha um discípulo muito conhecido por nós. Quem era o discípulo de Gamaliel? Saulo de Tarso. Olha só, o que pode ter acontecido? Gamaliel pode ter informado Saulo justamente sobre esse discurso.
E aí a gente tem que lembrar que Paulo era um homem que constantemente estava na presença dele e também na presença de outros líderes judaicos. Dito isso, eu já expliquei o versículo 40 até aqui, tá? Eu gostaria de fazer uma aplicação baseada nesses versículos. E eu queria chamar os irmãos a perceber que, em algum sentido, a sugestão de Gamaliel e a decisão do Sinédrio é uma fuga de responsabilidade. Vamos lá. Nós estamos falando de um conjunto de homens, de um concílio, onde ali estavam os homens mais capacitados daquela região. Eram os homens mais maduros, eram os homens mais sábios e que tinham mais estudo, eles estavam todos reunidos ali. O Sinédrio reunia esse tipo de pessoa. Os líderes do povo também estavam ali. E nós precisamos compreender que Deus, por meio da sua providência, abençoou os apóstolos levantando aquele homem para abençoá-los e para livrá-los daquele momento. Mas ainda assim, é possível que Gamaliel ele fosse um homem mais aberto à pregação dos apóstolos do que os outros. Porque nós estamos falando aqui de um homem que tinha muito contato com o povo. Ele era um fariseu, e os fariseus, eles geralmente tinham muito contato com aqueles que não eram, vamos dizer assim, oficiais, né? Que não faziam parte do Sinédrio. Então, eles sempre estavam ali. E aquele homem pode estar muito aberto àquela pregação da ressurreição e tudo mais. Nós vemos um outro fariseu lá nos evangelhos que aparentemente se converteu, né? Como é o nome dele? É o Nicodemos, não é verdade? Ele foi um homem da lei, um daqueles homens dos líderes, e ele, de fato, reconhece, aparentemente, Jesus como Senhor. No entanto, quando nós pensamos na decisão que o Sinédrio tomou, essa decisão em si é uma decisão que foge das suas responsabilidades, como eu já mencionei. Porque ela é uma decisão morosa. Ela é uma decisão onde eles demoram para decidir se aquele movimento é do Senhor ou se não é. Eles jogam para frente, eles vão empurrando com a barriga. E a princípio, irmãos, é um tipo de omissão. É uma fuga das responsabilidades que eles tinham. A responsabilidade do Sinédrio não era açoitar os discípulos, prender os discípulos. A função que o Sinédrio tinha era de examinar se aqueles homens estavam pregando algo bíblico. Era isso que eles deveriam estar fazendo. Nós estamos falando de homens capacitados que lideravam o povo em questões religiosas. E a abordagem de Gamaliel, em alguma escala, é marcada pela postergação de decisões. Ele não ressalta a importância de considerar a veracidade daquelas afirmações. Como eu já citei, ele não parou em nenhum momento para conversar com aqueles homens e dizer assim, rapaz, será que o que aquele Galileu está falando de fato é verdade? É verdadeiro? Aquele milagre, aquele homem que estava lá na Porta Formosa, que tinha mais de 40 anos e voltou a andar, será que ele foi curado mesmo? Em nenhum momento eles fizeram isso, irmãos. Aguardar para ver o desfecho dos acontecimentos não constitui uma orientação adequada para situações difíceis. E aquela era uma situação muito difícil. E nós não podemos cair nesse mesmo erro. Wesley, será que nós podemos cair? Podemos. Mas nós devemos estar atentos
sobre essas questões, porque muitas situações nas nossas vidas não devem ser encaradas como algo que o tempo dirá se é de Deus ou se não é. Às vezes, os mais jovens aqui, a gente quando é mais jovem, às vezes a gente se mete em umas enrascadas, aí a gente, qual é o mais comum? É namoro. A gente vai lá, se mete no namoro, aí a gente vai e fala assim, não, se for de Deus, eu vou casar com ele. Se for de Deus, eu vou casar com ela. Mas às vezes, o cidadão que você escolheu já está na cara que não é de Deus. Mas você quer ver se Deus vai mudar a situação. Irmãos, isso é um problema. Nós devemos meditar acerca disso, sermos criteriosos. Mas há também uma variação disso, onde muitos dizem que o tempo vai resolver essa situação, como se as coisas se resolvessem dessa forma. Às vezes a gente se desentende com alguém, a gente briga com alguém, e aí aquela pessoa sai chateada, e a gente diz assim, não, Deus vai resolver isso. O coração dele vai ser tratado no momento certo. O tempo vai resolver isso. Irmãos, isso não é bíblico. Isso muito menos é lógico. Porque as situações difíceis são resolvidas, em primeiro lugar, por atitudes humanas. E nós sempre colocamos Deus em primeiro lugar para resolver aquelas situações, para convencer do erro. Então, essa questão de que, deixa, vamos ver se vai dar certo, irmãos, isso não é correto. E o discípulo de Gamaliel, Saulo de Tarso, ele entendia isso muito mais claro do que o seu mestre. Aí a gente diz que, nesse caso, o discípulo passou o mestre, de fato. Porque se um movimento era equivocado, Paulo entendia que aquele movimento deveria ser vigorosamente combatido. Não é verdade? Paulo olhava para os cristãos inicialmente e ele dizia assim, eles têm que ser caçados, eles precisam ser presos, até mortos. Paulo defendia isso. E aí, depois nós vamos ver que esse mesmo Paulo é aquele que se empenha em confrontar as outras religiões, porque ele percebe que aquele é o caminho correto, Cristo é o caminho correto. E ele então bate de frente, justamente pregando o Evangelho. Irmãos, essa busca por assumir as nossas responsabilidades e ter disposição para resolver as situações difíceis, como vai destacar um determinado teólogo chamado Ken Sande, ele é um conselheiro bíblico, ele diz a respeito disso, ele diz assim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Essa notícia incrível revela a nossa iniquidade extrema. Nada poderia nos salvar, exceto a morte do Filho unigênito de Deus. Mas ela também resolve as profundezas da extrema misericórdia de Deus. Ele deu o seu Filho para morrer por nós. Quando refletimos e nos regozijamos no Evangelho de Cristo, acontecem duas coisas. O nosso orgulho e a nossa atitude defensiva nos são tirados. E nós podemos abandonar a nossa ilusão de superioridade moral e examinar a nós mesmos com honestidade e encontrar a liberdade do pecado e da culpa, admitindo os nossos erros. Alguns problemas na igreja, eles continuam perseverando porque o nosso orgulho não permite que as situações sejam resolvidas. Nós preferimos dizer, não, o tempo vai resolver. Ou o Senhor vai tratar no coração, sendo que a gente não faz nada em relação àquilo.
Irmãos, se há de fato problemas na nossa vida, se há de fato decisões que têm que ser tomadas, se há de fato pecados em nós que nós precisamos corrigir, nós devemos colocar o nosso orgulho, o nosso ego de lado e nós devemos nos humilhar e se comprometer a buscar resolver aquelas situações. E às vezes será muito difícil. Não é fácil. Principalmente quando nós estamos falando de crentes. Parece que quando o assunto é crente, quando o desentendimento é com outro crente, parece que piora, em vez de melhorar. E aí a gente, eu não vou conversar, não. Eu não vou tentar resolver, não, porque isso é tão cansativo. Eu vou deixar para o pastor resolver. Irmãos, isso não é correto. O Senhor nos chama para colocar o nosso orgulho de lado e buscar a nossa resolução de problemas no Senhor, esperando que Ele vai nos conduzir em todas as coisas. Nós não podemos viver uma vida de apatia diante do que a palavra nos revela. Não adianta, irmãos, nós dizermos uma coisa e vivermos outra. Não adianta nós lermos os mais variados livros do mundo. Não adianta se capacitar com cursos e mais cursos. Não adianta estudar nas melhores universidades. Não adianta ler a Bíblia, até mesmo isso. Ler a Bíblia todos os dias, se aquilo que nós aprendemos não tem valor na nossa vida prática. De nada serve. O que esses homens estão fazendo é exatamente isso. Eles têm conhecimento aqui dentro. Talvez a cabeça deles fosse bem grande, de tanto conhecimento. Eles fossem com a cabeça parecida com a nossa, cearense, nordestino. Mas eles não conseguem colocar aquilo em prática. Eles têm o conhecimento, mas eles não conseguem aplicar. Por quê? Porque a doutrina deles é errada. É uma doutrina que não produz resultados práticos. Eles viviam o engano. Ken Sande diz assim: o conhecimento não é realmente conhecimento em um sentido bíblico, a menos que você o ponha em prática. Conhecimento é apenas um conjunto de informações, se você não tiver sabedoria para aplicá-los na sua vida. Nós precisamos viver aquilo que aprendemos, irmãos. Nós precisamos ler o que a Escritura diz e nós devemos caminhar segundo o que as Escrituras dizem. Elas dizem e elas nos orientam pelo caminho correto, mas aí a gente esquece. Né? É justamente sobre o que eu falei hoje aqui de manhã, pela manhã. A gente acaba esquecendo, né? Mas deixa eu tentar aqui para ver se vai dar certo. Mas está na cara que é errado. Mas vai que Deus. Então, nós devemos aplicar de forma correta a nossa doutrina para que nós não caiamos no mesmo erro que esses homens da lei caíram. Versículo 41 e 42, eles demonstram, então, a perseverança na missão. E Lucas apresenta agora, irmãos, uma espécie de conclusão dessa sessão. Ele vai encerrar o capítulo 5. E o versículo 41, depois ali daqueles açoites, e sobre a advertência para os apóstolos não falarem no nome de Jesus, o versículo 41 tem uma expressãozinha que aqui é traduzida apenas como ir. É uma conjunção, né? E eles. Só que a expressãozinha lá, ela pode ser traduzida assim: então eles. E essa expressão é muito importante, porque vai concluir o capítulo 5. Ou seja, é como se fosse uma conclusão para tudo que vem antes. Então, os apóstolos foram perseguidos, eles foram presos, eles foram açoitados, e agora vem uma conclusão daquilo que veio, daquilo que tudo que aconteceu. E aí é dito, no versículo 41, que
eles saíram do sinédrio regozijando-se. Eles foram perseguidos, mas eles saem se regozijando. Os apóstolos saíram do sinédrio regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer desonra no nome de Jesus. E aqui, irmãos, Lucas afirma que o ministério diário dos apóstolos continuou sem interrupção nenhuma. Eles continuam pregando como se nada tivesse acontecido. Eles continuam de casa em casa como se nada tivesse acontecido. Eles foram açoitados, mas é como se não tivesse marcas nas costas deles. Eles continuavam pregando, ensinando, evangelizando e assim por diante. Eles não param de pregar o evangelho. A perseguição, na verdade, só revigora os apóstolos. Isso acontece porque esse sofrimento por causa de Jesus pressupõe que o mundo é mau. Por que eles estão sendo disciplinados? Porque o mundo é mau, irmãos. Porque o mundo persegue os cristãos. Inclusive, Paulo nos ensina que sofrer pelo evangelho faz parte da nossa vocação. Faz parte do nosso chamado. Ele diz lá, Filipenses capítulo 1, versículo 9, porque vos foi concedida a graça de... Qual é a graça? De padecerdes por Cristo e não somente de credes nele. Olha o que é que Paulo está dizendo. Vocês receberam a graça não apenas de crer em Jesus, mas vocês receberam a graça de morrer e de sofrer por Jesus. Alguns não vão ver isso com bons olhos. Mas o sofrimento cristão está, de fato, vinculado à propagação do Evangelho. Mais uma coisa importante aqui para ser citada, nesses 2 versículos, é que tem algo muito interessante também. E nós vemos, irmãos, a introdução de uma palavrinha muito importante. É a palavrinha que geralmente nós traduzimos como evangelizar, ou evangelização, é o angelizo. E essa palavra, no versículo 42, só que ela é traduzida como pregar. Olha só, não cessavam de ensinar, a palavra didáscalo, ensinar, e de evangelizar Jesus, sobre Jesus, ou evangelizar acerca de Jesus, o Cristo. Até porque, e aí já vou fazer uma propaganda, nós trabalharemos justamente o aspecto da evangelização nas próximas escolas bíblicas dominicais. E aqui é a primeira vez que essa palavra aparece. Ela está sendo inserida aqui. Os discípulos continuavam a evangelizar, ou seja, eles anunciavam, eles pregavam Jesus para todos aqueles que não o conheciam ainda. Irmãos, esse é um termo-chave dos capítulos posteriores, porque constantemente nós vemos a missão da igreja resumida nessa palavra, é o angelizo. Então, eles continuam pregando como se nada tivesse acontecido, e o capítulo 5 se encerra aqui. Gostaria de concluir este sermão enfatizando que nós precisamos entender que os apóstolos, mesmo diante da perseguição e do sofrimento, eles se alegraram, não por causa da dor em si. Eles não estavam alegres porque estavam sofrendo, porque estavam sendo açoitados, perseguidos, mas porque eles estavam sofrendo, sendo açoitados e perseguidos por causa de Cristo. E em Cristo, eles encontravam sentido para o sofrimento. Eles entendiam que o Senhor já tinha os avisado de que aquelas coisas aconteceriam. E a verdadeira bênção que Deus concede ao seu povo não é apenas o livramento das dificuldades, mas o Senhor também concede ao seu povo a honra de participar dos sofrimentos de Jesus e da missão de proclamar o seu nome. Quando nós somos
perseguidos, quando nós somos provocados, quando nós somos insultados por causa de Cristo, nós estamos participando do mesmo ministério que ele teve aqui na terra, de vergonha, onde os descrentes, os ímpios, os tolos olhavam para ele e o menosprezavam. Mas ele estava pregando a verdade. É por isso mesmo que os seguidores, os crentes, perseveram diariamente em anunciar que Cristo é o Messias e a esperança nossa e a nossa salvação. Não apenas para nós, mas para todas as nações. O capítulo 5 termina da melhor forma possível. Os crentes continuam pregando o Evangelho, mesmo diante da perseguição. Que louvado seja Deus por isso. Possamos entender e também sermos agraciados por este modelo que a igreja primitiva teve no princípio ali dos seus anos. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, agradecemos, Deus, por essa leitura da Tua Palavra, agradecemos também pela meditação que o Senhor nos concedeu. Pedimos, Pai, que o Senhor abençoe a Tua igreja, que nós possamos enxergar esse modelo que a igreja primitiva deu para nós de perseverança, de alegria no Senhor, e que possamos nos regozijar, Pai, assim como ela se regozijou. Que o Teu nome seja louvado, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.